Olá, começa agora o Notícias da Câmara, uma produção da Coordenadoria de Comunicação da Câmara Municipal de Americana. No programa de hoje, você vai acompanhar uma matéria com o vereador Wellington Rezende sobre a fiscalização das organizações sociais que atuam na área da saúde em Americana. Qual o objetivo do vereador com esta lei? O objetivo do vereador sempre foi e será atender melhor a população. Vai acompanhar também uma matéria com o vereador Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, sobre a regularização das moradias populares do bairro Vila Bela. Classificados como cliente A, eles eram representados pela cooperativa. E durante essa crise energética, racionamento de material de construção, não faltou um só bloco na obra e não teve reajuste de um só centavo no preço do bloco. A Câmara Municipal de Americana realizou na última quarta-feira, dia 28 de fevereiro, uma audiência pública para a discussão das alterações propostas no trânsito da cidade. Participaram vereadores, representantes da Prefeitura Municipal, Gama, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. O representante da empresa responsável apresentou um estudo que foi realizado para implementar as mudanças. A população utilizou a palavra para apresentar sugestões, dúvidas e reclamações. Para o vereador Odir Demarque, autor da audiência pública, o debate teve saldo positivo. Eu acho que a população estava necessitando disso, eu acho que foi feito vários estudos, mas a população ficou de fora. Eu acho que foi o momento deles expor as suas opiniões, colocar suas ideias e eu tenho certeza que a gente saiu vitorioso daqui. Tenho certeza que os secretários estão indo na casa deles com uma forma de pensar diferente, fazer um pensamento não só na logística dos carros, e sim da população que foram afetados. O Notícias da Câmara vai para um rápido intervalo. Nós já voltamos. Nada mais eu posso decidir por mim mesmo. Eu posso fazer os planos que forem. Se chegar no dia eu tiver com dor, eu não vou conseguir. Acho que é uma doença muito debilitante. Eu daria qualquer coisa para ter minha saúde de volta. Pegar minha bicicleta, ir para a faculdade. E não deixe o mosquito se espalhar. Ele pode tirar a tua vida. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Siga a Câmara Municipal de Americana nas redes sociais: Facebook, Twitter. Inscreva-se também no canal do YouTube da TV Câmara. Acesse nosso site oficial www.câmara-americana.sp.gov.br. Notícias, contatos dos vereadores e as informações atualizadas no portal da Transparência. É a Câmara Municipal de Americana mais perto da população. Estamos de volta com Notícias da Câmara. O vereador Wellington Rezende é autor de um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, que trata da fiscalização de organizações sociais que atuam na área da saúde em Americana. Acompanhe na reportagem. O vereador Wellington Rezende é autor do projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de Americana, que cria mecanismos para a Câmara Municipal fiscalizar as organizações sociais em saúde aqui do município de Americana. Nós vamos conversar com o vereador Wellington Rezende, começar falando para a gente de onde surgiu a ideia de apresentar este projeto de lei. Olha, na realidade, surgiu o projeto com o problema que nós tivemos na cidade aqui próxima, Campinas, né? O Hospital Ouro Verde, que justamente teve um problema de desvio de 4,5 milhões de reais por não ter uma fiscalização correta por parte dos vereadores. Então, os vereadores não puderam acompanhar do começo e a fiscalizar essa organização social para que feita uma transparência do trabalho que a UES estava em termos de serviço para a cidade. Então, o nosso objetivo justamente foi esse, criar uma situação, um projeto de lei, onde nós pudéssemos, como vereador, ter esse acesso a fiscalizar essa entidade de perto, né, para facilitar justamente a transparência dos dados, do que ela realmente presta. Quais serão os mecanismos utilizados
para esta fiscalização? Pelo projeto de lei, na realidade, o mecanismo é a transparência, onde a Câmara vai ser feita através de requerimentos, né, dos vereadores, aprovado na plenária. Esse seria um mecanismo externo. Nós temos uma lei que seria um mecanismo interno, que o próprio Executivo já possui para fazê-lo. Então, facilitaria os vereadores fiscalizando através do requerimento. Nós estamos solicitando também que haja um portal de transparência da própria UES, onde ela coloque os valores gastos nesse portal, um modelo simplificado, mas que também coloque os médicos e quais os salários que eles recebem. Então, isso facilitaria também não só os vereadores, como também a população a ter acesso com transparência do que é feito na OS. Nós temos aí dados de administradores de OS ganhando até R$50 mil. Isso é inconcebível. Então, como que fiscaliza isso? De que forma nós vamos fazer? Então, esse mecanismo pelos vereadores, além desse trabalho de documento, através do requerimento, nós também teremos um balancete anual da OS detalhado para que nós, vereadores, possamos acompanhar o que é mandado em relação à verba da prefeitura para a OS e o que ela gasta, de que forma ela gasta. Quais são as principais determinações do projeto? Olha, as determinações é essa que eu acabei de falar para você. É realmente uma transparência, não só para os vereadores, para a cidade, como para os munícipes. Poder acompanhar de perto o dinheiro que está sendo gasto na saúde, realmente se ele está sendo gasto de forma correta e eficiente, porque nós temos um problema que aconteceu em Campinas, nós tivemos o SAS aqui, Americana também, que é uma OS, que na realidade eu não estou aqui defendendo a OS, eu estou defendendo um posicionamento de investigativo, de acompanhamento. Na realidade, hoje o que vale é o concurso público. Eu acredito que o concurso público sanearia esses problemas. Hoje, nós não temos condições. A maioria das prefeituras, elas fazem essa opção para a OS. Elas não deixam opção diferenciada por causa da lei de responsabilidade fiscal, que acaba jogando as prefeituras para a OS. Então, na realidade, estamos criando um mecanismo para fiscalizar. Esse é o objetivo. É uma transparência dos dados, dos fatos e dos gastos efetivamente gastos e se está de acordo com o gasto para a cidade, para os munícipes. Especialidade está sendo gasto de forma correta, a população está sendo bem atendida. Esse é o objetivo desse projeto, acompanhar e a transparência. Qual o objetivo do vereador com esta lei? O objetivo do vereador sempre foi e será atender melhor a população. Então, a população hoje ela não está bem assistida no quesito saúde, nós temos vários problemas. E nós não queremos que Americana e trilhe o que Campinas aconteceu. Um desvio tão grande e no final das contas quem pagou a situação complicada que está lá hoje é a população. Então o objetivo é fazer um trabalho positivo que nós consigamos acompanhar e fiscalizar corretamente essas empresas, colocando novamente que elas, OS, são organizações sociais, né? E o vereador não é isso que é o nosso plano. Nosso plano é contratação, é concurso público. Mas diante da situação que nós temos que fiscalizar bem. Então o objetivo seria esse, acompanhar melhor, com transparência, para que a cidade possa ter excelência no seu atendimento na saúde. O Notícias da Câmara vai para mais um intervalo. Na sequência, nós voltamos. Nada mais eu posso decidir por mim mesmo. Eu posso fazer os planos que forem. Se chegar no dia eu tiver com dor, eu não vou conseguir. A chikungunya é uma doença muito debilitante. Eu daria qualquer coisa para ter minha saúde de volta. Pegar minha bicicleta e ir para a faculdade. E não deixe o mosquito se espalhar. Ele pode tirar a tua vida. Todos os anos, o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Siga a Câmara Municipal de Americana nas redes sociais: Facebook, Twitter. Inscreva-se também no canal do YouTube da TV Câmara. Acesse nosso site oficial www.câmara-americana.sp.gov.br. Notícias, contatos dos vereadores e as informações atualizadas no portal da transparência. É a Câmara
Câmara Municipal de Americana, mais perto da população. Estamos de volta com notícias da Câmara. Neste bloco, vamos acompanhar uma matéria com o vereador Marco Antônio Alves Jorge, o Kim. Ele fala sobre a regularização das moradias populares do bairro Vila Bela, na região do Zanaga. O vereador Marco Antônio Alves Jorge Kim tem acompanhado todo o processo de construção do conjunto habitacional de interesse social do bairro Vila Bela, isso desde a década de 80, que finalmente, após 30 anos de muito trabalho, deve ter a regularização da documentação concluída. Para saber mais sobre toda essa história do conjunto Vila Bela, nós vamos conversar com o vereador Marco Antônio Alves Jorge Kim, que vai falar para a gente quando começou todo o trabalho desse projeto aqui do bairro Vila Bela, que hoje atende mais de 400 famílias. Olha, Vila Bela é um bairro que os estudos começaram na década de 80. Aqui foi um terreno desapropriado pela prefeitura, junto com a desapropriação do bairro Antônio Zanaga, e por ser um terreno dividido por uma linha de alta tensão, tinha uma matrícula, uma escritura separada. Após o Antônio Zanaga, nós trabalhamos no projeto aqui do Vila Bela, e até a aprovação do loteamento, nos órgãos, etc., isso aconteceu no ano de 1990, quando teve o projeto aprovado por todos os órgãos, e aí sim começou a implantação deste loteamento e que ele tem várias etapas, né? É bom lembrar que essa iniciativa da prefeitura de destinar um terreno público para fazer um projeto de interesse social e com a participação da comunidade, esse que é o diferencial, né? É um empreendimento que contou diretamente com a participação daqueles futuros moradores aqui deste loteamento. E ele tem essa grande diferença e a importância que o trabalho que a Americana, através da prefeitura, acreditou, investiu, e nós estamos vendo o resultado hoje. Nós tivemos aqui uma primeira etapa que foram dos lotes urbanizados, que a prefeitura urbanizou os terrenos e algumas famílias escolheram o seu terreno, e a partir daí a prefeitura fornecia a planta popular, a orientação técnica, e as famílias então foram construindo por conta própria a sua moradia no seu terreno. Tinha um outro grupo de famílias que não tinha o recurso para o material de construção ou para construir a sua própria casa. Então essas foram 128 famílias na época que nós organizamos num processo de mutirão para construir 128 casas térreas aqui no Jardim Vila Bela. A prefeitura deu o suporte técnico, a orientação, viabilizou o material de construção, e essas famílias então, com muito trabalho, muita luta, construíram as suas 128 moradias e vem pagando aí a sua parcela, e pagaram durante muitos anos, né, o valor referente ao terreno e mais o material de construção durante muitos anos. Essas parcelas já foram liquidadas, mas até hoje ainda a prefeitura, por ter sido aqui, desapropriou o imóvel. Esses processos de desapropriação entraram numa demora muito lenta para registro do loteamento, e que ela não permitiu que essas famílias tivessem ainda a escritura definitiva, mesmo tendo quitado a sua dívida perante a prefeitura. Mais uma última etapa, que tinham sobrado alguns terrenos, né, depois das 128 casas térreas em mutirão, e os terrenos eram irregulares. A prefeitura desenvolveu um projeto para a construção de sobrados, né, em regime de mutirão. Só que na ocasião a prefeitura já não tinha mais recursos para financiar o material de construção, e nem mesmo tinha crédito para pegar empréstimos para financiar o material de construção. A Caixa Econômica abriu na ocasião uma linha de financiamento individual
cada cidadão poderia financiar um valor de R$8.000 para material de construção. Para fazer um mutirão, evidentemente você precisa de uma operação coletiva, porque todo mundo trabalha na construção de todas as moradias. Tem uma pessoa sozinha, às vezes ele pode ser um bom eletricista, mas ele é um péssimo pedreiro ou ajudante de pedreiro, enfim. E no mutirão você reúne diferentes qualidades, né? Pessoas que têm uma aptidão para trabalhar como pedreiro, outros como carpinteiro, outros como eletricista, os pintores e aqueles que evidentemente aprendem a tarefa, né? E no caso dos mutirões, as mulheres foram protagonistas importantíssimas, né? Que havia um tabu que a construção civil era profissão masculina, né? Mas as mulheres realmente deram um show na questão do aprendizado, de fazer o trabalho com as instalações elétricas, como aqui nos sobrados do Vila Bela a tecnologia adotada foi um bloco cerâmico estrutural aparente, né? Elas tinham um trabalho muito importante no rejunte, no friso, na limpeza, e que deixou a aparência do conjunto habitacional muito bonita, muito limpa. E sem dizer que faziam também trabalho pesado, era levar tijolo daqui para lá, de lá para cá, areia, cimento, concreto, né? Elas realmente, se não conseguem uma carriola cheia, vai na metade, mas o importante é que elas fizeram a diferença e nós temos, né, nesse conjunto de qualidades, né, um resultado muito bom, né, nos sobrados aí do Jardim Vila Bela. E tem até uma curiosidade desse último empreendimento, né, que são os sobrados do Vila Bela, que eles aconteceram ao mesmo tempo com os sobrados do Jardim dos Lírios e umas casas térreas no Jardim dos Lírios. Quando a prefeitura não tinha mais recurso para material de construção, e aí lançamos mão desse financiamento individual do material de construção, quando cada família individualmente pegou o seu financiamento. E foi preciso, nesse momento, uma figura jurídica que representasse todos os moradores. E aí que foi a importância do papel da cooperativa habitacional, que é a Coperteto, que fez um trabalho muito importante desde a sua criação. Ela passou a ser representante de todos os moradores que participariam do mutirão, e cada material de construção utilizado na obra, e ferramenta inclusive, por exemplo, se eu fosse construir individualmente, eu teria que pegar o meu financiamento e comprar o meu material, o meu andaime, a minha ferramenta, a escora da laje. E quando uniu todo mundo, você comprava um jogo de escora de laje e compartilhava com todos os moradores, ou seja, cada ferramenta era rateado esse custo por todos os participantes daquele mutirão, né? Outra momento delicado da obra, que demonstrou que a união das pessoas tem uma força tremenda, né? Foi quando aconteceu o apagão, né? O bloco cerâmico utilizado era produzido na cerâmica Selecta de Itu. Ela tem fornos elétricos, que foi uma cerâmica de uma qualidade muito boa, e que, por ter um perfil de boa qualidade, e o comprador não ser uma pessoa individual, mas sim eram 230 famílias que se juntaram para fazer a compra desse material, conseguimos então que a cerâmica vendesse diretamente para a cooperativa. Quando aconteceu o apagão, foi o racionamento, a cerâmica foi obrigada a reduzir a sua produção pela metade, e ela teve que classificar os seus clientes entre cliente A, cliente B e cliente C. Os clientes A, elas forneciam todo o material que o cliente havia encomendado. Cliente B, elas forneciam metade, e cliente C, elas pararam de fornecer.
Aí pergunta, bom, os mutirantes foram classificados como? Se ele tivesse sozinho fazendo uma compra individual, pela quantidade de material, ele provavelmente seria um cliente C e não receberia nenhum bloco naquela ocasião, naquele momento. Como a compra era das 230 famílias, eles foram classificados como cliente A, eles eram representados pela cooperativa. E durante essa crise energética, racionamento de material de construção, não faltou um só bloco na obra e não teve reajuste de um só centavo no preço do bloco. Então, aquele velho ditado que a união faz a força, aqui está um exemplo concreto. E concreto que está perpetuado aí na construção. E essa história eu faço questão de relatar, porque isso aconteceu e é uma medida indiscutível. Quando você fala, será que esse ditado está certo? Está certo, sim. A união das pessoas tem um poder, uma força muito grande e que teve esse resultado. Não é fácil, não, né? Tanto é que nós estamos aqui 30 anos depois, né, de ter iniciado esse processo, falando que as famílias poderão ter a escritura da moradia. Mas o importante é que há 30 anos atrás essas famílias deixaram de pagar aluguel e passaram a morar naquilo que é seu. Mesmo no começo tendo as ruas de terra, não tinha asfalto, aí era uma luta, e como é que faz? Vai tentar ver se a prefeitura investe no asfalto, se faz plano comunitário de um jeito ou de outro. Tem uma história muito longa, né? Mas que toda essa luta, todo esse trabalho, todo o investimento de cada um resultou na sua moradia própria e certamente foram 30 anos de aluguéis que essas famílias deixaram de pagar e aquele valor do aluguel elas passaram a investir sim naquilo que é deles, das suas famílias. Hoje nós encontramos aqui, só durante a entrevista aqui já cumprimentamos vários moradores que passaram aqui, antigos, e muitos infelizmente já partiram, mas tem aí morando na residência seus filhos, seus herdeiros, e que com certeza em tempos atrás não teria talvez esse patrimônio tão importante para deixar para a sua família, que é a segurança da moradia própria. E a documentação, os moradores têm que entrar em contato com alguém ou a própria prefeitura, depois vai fornecer essas escrituras, essa documentação das residências? Então, é um trabalho que ainda tem uma demora. Todo esse processo nós comemoramos agora porque nós vimos a luz no fim do túnel. Mas para atravessar esse túnel ainda tem um tempo. Que tempo é esse? É a prefeitura que já iniciou o processo junto à Secretaria Estadual de Habitação para, através do programa Cidade Legal, legalizar, registrar todo o loteamento no cartório de registro de imóveis, ter as matrículas individualizadas e aí sim, cada família vai poder ter acesso à escritura no seu terreno e aqueles casos que a pessoa construiu por conta própria, ele vai poder averbar a construção da sua moradia na sua escritura definitiva, que vai ficar aí para as futuras gerações. O Notícias da Câmara vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e nos vemos no próximo programa. Até lá!